Olha, eu não curto muito mangás de esporte. Não que eu tenha lido muitos, mas só nunca bateu interesse mesmo. Gosto muito de histórias com um elemento de batalha psicológica, como você talvez saiba. Isso pode parecer um pouco não relacionado, mas eu prometo que tem. Bem, esse interesse me levou a alguns mangás muito bons, alguns apenas bons, outros que eu larguei nos primeiros volumes. Infelizmente voltei a ler e descobri uma das piores experiências de mídia que eu já consumi. E, bem, nesse campo, o Onauts é uma dessas obras com um forte elemento de batalha de inteligência entre os personagens. A proposta da obra é simples, muito, muito simples. Apesar de que eu não posso comentar o quão comum essa estrutura é em mangás de esporte no geral. Porque, de novo, eu não consumo mangás de esporte. O que me levou à leitura desse mangá primeiro foi meu conhecimento prévio sobre o autor, o Shinobu Kaitani, ou Kaitani Shinobu. Talvez você conheça o Kaitani pela grande outra obra que ele escreveu, Liar Game. As 3 obras que eu consumi desse autor são fascinantes, cada uma do seu próprio jeito. Se baseiam em confrontos de engenhosidade entre 2 ou mais adversários, o que nos leva a Onauts, o mais estranho desses 3 mangás. Um mangá sobre um time de beisebol, que acompanha os esforços monumentais do arremessador Tokushi Toa, um apostador forçado a se aposentar, foi convencido a levar um time medíocre a ganhar o campeonato mais importante do Japão. Tokushi Toa é um personagem estranho. Ele não tem um passado particularmente interessante, suas habilidades de beisebol não são necessariamente as melhores e seu arsenal constitui principalmente de um conhecimento quase enciclopédico sobre psicologia adquirido através de uma vida em cassinos. Mas, sendo bem sincero, nos primeiros capítulos, cerca dos primeiros 3, eu não poderia me importar menos com ele. Ele não é exatamente empático, não no sentido de que falta qualidades morais ou alguma besteira desse tipo, mas eu legitimamente não estava conseguindo me conectar com Toa. Mas isso foi, bem, gradativamente mudando. E para mim, o Tokushi é um protagonista relativamente interessante por conta do seu impacto no time. E por conta de como ele impacta os outros personagens da obra, etc. Não que ele não tenha qualidades por si só, mas eu achei muito mais fácil apreciar o personagem após os primeiros capítulos, e em especial o primeiro volume. Ao longo dos volumes, a história vai focar em jogos de beisebol entre o time que o Tokushi faz parte, os Lycans, e adversários de diferentes calibres, incluindo desde o melhor time da liga, trapaceiros e muitas, inúmeras estratégias pouco ortodoxas no meio disso. Então, Tokushi e seus adversários começam uma série de estratégias e contra-estratégias um contra o outro. E eu tenho que admitir que o Onauts entretém bastante, mesmo que meu conhecimento de beisebol é o absoluto mínimo proporcionado por osmose cultural. Kaitani, o autor, tem uma habilidade muito boa de não só passar muitas informações para o leitor em uma página, como também consegue organizar bastante texto nisso. Então, quando é necessário expor uma coisa mais técnica ou uma grande quantidade de texto, ele é bem bom nisso, na verdade. E a narrativa costuma não travar. Não existem muitos momentos em Onauts que acontecem fora da partida de beisebol. Esse mangá é, de certa forma, obcecado pelas suas partidas, entrando no mínimo detalhe de qualquer adversidade que o Toa encontra. Existe esse momento em um dos primeiros arcos onde um oponente é capaz de fazer um tipo específico de lançamento, uma knuckleball, um tipo de lance raro e difícil de ser combatido. Eu não vou fingir que eu entendo. Mas então a magia da escrita do Kaitani começa. A situação é colocada sob análise e é nos explicada em suas minúcias. O nosso protagonista, Tokushi Toa, começa a interpretar as informações apresentadas e analisar o problema parte por parte, explicando que na verdade a suposta knuckleball é uma bola adulterada, um truque do adversário deles, baseado em intimidação e em um efeito em partes real. E para mim isso é uma das coisas que consegue manter o Onauts tão interessante. Falando de forma um pouco técnica, nós sabemos que uma batalha é uma série de movimentos e reações que eventualmente levam um personagem a uma vitória ou derrota. Isso pode ser desde uma partida de cartas, um duelo de espadas ou qualquer outra coisa desse tipo. Essa é a forma mais fundamental de um confronto. E o que me prende em um Onauts é uma obsessão completa pelos cenários apresentados. O oponente não é simplesmente habilidoso em uma área, ele não é simplesmente bom. Suas capacidades são detalhadas em minúcias que vão se tornando relevantes conforme o arco avança. É algo difícil de descrever, né? Eu penso que esse empenho
em Onauts de apresentar seus cenários é justamente o que torna tudo tão incrível. O Koshi Toa é um arremessador, um pitcher medíocre em um time medíocre, mas o seu uso de técnicas subversivas é o que torna tudo também subversivo. Sendo bem sincero, isso carrega o Onauts por completo. Momentos de tensão e muita catarse. É uma história de underdog e é bem fácil de torcer por quem estamos acompanhando. Mas isso traz aos pontos fracos de Onauts também. Em primeiro lugar, a arte do Kaitani. Normalmente eu não iria trazer isso como negativo. A arte de uma pessoa é a forma como ela escolhe ou consegue ou determinou que é cabível de se expressar. E creio que a arte de uma pessoa como Kaitani é dessa forma por um motivo. Porém, nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas prezam por uma, entre muitas aspas, boa estética, seja lá o que isso signifique para você. Então, se a arte do Kaitani é uma ofensa aos seus olhos, eu ainda recomendo que você consuma, talvez pelo anime. A arte do mangá é simples e eu consigo entender se o leitor sentir que a entrega em certos momentos é prejudicada por isso. Eu não vou mostrar exemplos para evitar spoilers e, sinceramente, esse parágrafo existe mais por conta de honestidade sobre... Bem, a arte do Kaitani talvez não seja para todo mundo, do que qualquer coisa. Agora, uma fraqueza de Onauts que realmente me atingiu, e eu posso chamar de fraqueza propriamente, foi que em alguns momentos eu senti que os arcos de personagens foram fracos. Não sempre, mas o suficiente para incomodar. O cast principal não é lá muito interessante, e com o cast principal eu digo o time em si, com algumas raras exceções. Alguns meses depois de ler, eu lembro o nome de 4 ou 5 personagens, o que é bem abaixo da minha média. Senti falta de um desenvolvimento memorável para grande parte dos membros do time, ou pelo menos algo a mais. Mas o que tem não é ruim, e os personagens de maior destaque cobrem bem o buraco até certo ponto. Mas quando o mangá decide focar em arcos de personagem ao invés das tecnicidades dos jogos, saem coisas bem legais. Não é como se o autor não soubesse escrever. Mas assim, o mangá, no geral, é bem redondo. E eu não vejo lá grandes fraquezas. No geral, o Onauts é uma boa leitura. E eu fortemente recomendo. São um pouco mais de 150 capítulos, muito divertidos, mesmo que você não entenda de beisebol, mesmo que você não necessariamente goste da arte. Sem dúvidas, uma forte recomendação.